No nosso livro didático de Geodésia Elementar, nos encontramos no capítulo 5, que trata da medição angular horizontal, e veremos agora na página 35, item 5.1.6, o assunto denominado de orientação. E consta em nosso livro que em ciências geodésicas, a medida de direção consiste em determinar uma direção única, fixa e imutável no terreno, capaz de ser reconstituída em qualquer época. A esta direção são referidas todas as medidas de um levantamento, com o objetivo de garantir a uniformidade na representação, isto é, garantir que os elementos nelas constantes ocupem posições relativas semelhantes, de forma que uma representação possa ser acoplada a outras, mesmo que executadas em épocas diferentes. Esta direção chamamos de orientação. Em ciências geodésicas, que envolve os assuntos relacionados à agrimensura, topografia e cartografia, por exemplo, a orientação é definida por uma direção angular horizontal denominada de azimuth. E consta sobre azimuth no nosso livro didático que azimuth de um alinhamento é o ângulo formado a partir da direção norte, no sentido horário até chegar no alinhamento. E ele varia de 0 graus a 360 graus. E que existem 4 tipos diferentes de norte: o magnético, o verdadeiro, o de quadrícula e o arbitrário. E aí temos 4 figuras. Nestas figuras está representado um alinhamento, está representado em verde um alinhamento AB, uma seta da direção norte em preto e um arco em vermelho representando o azimuth do alinhamento AB. Esse arco tem origem no norte e vai até o alinhamento AB, nos indicando então o azimuth do alinhamento AB. As 4 figuras elas são semelhantes e eu tenho que imaginar que, coincidindo com a seta da direção norte, passa uma linha denominada eixo Y, e perpendicular a essa linha do eixo Y, eu tenho que imaginar uma linha horizontal que passa por A, indicando o eixo X de um sistema cartesiano. E assim eu tenho que imaginar que a origem é em A, desse sistema cartesiano, Y e X, também para as outras figuras. E aí eu posso deduzir que, observando a figura, que na primeira figura o alinhamento AB se encontra no primeiro quadrante, azimuth AB no primeiro quadrante. Na segunda figura o alinhamento AB ele se encontra no segundo quadrante, azimuth AB no segundo quadrante. Na figura 3, o alinhamento AB se encontra no terceiro quadrante, azimuth no terceiro quadrante, e na figura 4, o alinhamento AB se encontra no quarto quadrante, azimuth AB no quarto quadrante. Na sequência, agora vamos entender o conceito dos 4 tipos de norte citados no conceito de azimuth, começando pelo norte verdadeiro. Norte verdadeiro. O polo norte verdadeiro, ou geográfico, é um ponto definido pelo cruzamento do eixo de rotação da Terra com sua superfície no hemisfério norte. Portanto, o norte verdadeiro é uma direção que parte do ponto topográfico até o polo norte verdadeiro e que coincide com a direção dos meridianos. O azimuth verdadeiro é o ângulo que tem como referência o norte verdadeiro,
Ele é utilizado em topografia para os cálculos das coordenadas locais x e y. Observando a figura, nós temos então o alinhamento AB, uma seta em vermelho apontada para o polo norte verdadeiro, indicando o sentido do norte verdadeiro, e desta seta do norte verdadeiro tem origem um arco até o alinhamento AB, um arco de ângulo até o alinhamento AB, nos indicando então o azimute verdadeiro do alinhamento AB. Na sequência, veremos agora o norte magnético. O polo norte magnético é um ponto onde se concentra um enorme campo magnético. Não coincide com o polo norte verdadeiro. Podemos observar aqui na figura onde fica o polo norte verdadeiro e a região onde fica o polo norte magnético. Não coincidem. A direção do norte magnético é o alinhamento definido pelo ponto topográfico e o polo norte magnético, indicado pelas agulhas da bússola. A única forma de medir um azimute magnético em campo é utilizando uma bússola. Estas medições com bússola servem apenas para uma orientação expedita em campo, pois facilmente temos interferências magnéticas que alteram a direção da bússola, relógio no pulso, redes elétricas, objetos metálicos, etc. Observação: devido à significativa variação da ordem de minutos de arco anualmente deste polo ao longo dos anos, torna-se necessário o registro em campo da data observada do azimute. Observando a figura, temos em amarelo a direção, setas indicando a direção do polo norte magnético, e em vermelho, como na figura anterior, uma seta em vermelho indicando o norte verdadeiro. E vimos que existe uma diferença angular entre a seta amarela e a seta vermelha, ou seja, norte magnético, norte verdadeiro. Esse ângulo tem o nome de declinação magnética. E podemos ver que existe aqui o alinhamento AB e parte do ponto A seta indicando o norte magnético, e desta seta do norte magnético um arco de ângulo até o alinhamento AB, nos indicando então o azimute magnético do alinhamento AB. Norte de quadrícula. As direções norte e sul convergem para os polos, tanto no verdadeiro como no magnético. Na projeção UTM, por exemplo, estas direções são representadas paralelamente ao meridiano central do sistema, linha reta, que representa a direção norte-sul da quadrícula. O azimute da quadrícula é utilizado em geodésia para o cálculo das coordenadas planas das projeções TM. Projeções TM entende-se transversas de Mercator. E projeção UTM faz parte das projeções TM. No caso, a UTM é uma particular das projeções TM e o U significa universal. E a sigla Universal Transversa de Mercator. Nesse caso aqui, as direções norte são paralelas entre si. E temos aqui então o ponto A e o alinhamento AB. Do ponto A parte uma seta indicando o norte de quadrícula do sistema, e deste tem origem um arco até o alinhamento AB, nos indicando então o azimute de quadrícula do alinhamento AB. Norte arbitrário. Em alguns casos, principalmente em obras, o uso do norte arbitrário é bastante conveniente para melhor orientação em campo. A direção definida como norte arbitrária passa a ser paralela em qualquer local dentro do sistema.
Como o próprio nome já diz, então, norte arbitrário, eu posso escolher o local onde eu quero zerar o sistema angular que eu estou trabalhando. E neste caso, aqui na figura da esquerda, nós temos a seguinte situação. Um profissional das ciências geodésicas com um instrumento estacionado em um ponto B e um bastão com prisma verticalizado no ponto C, definindo o alinhamento BC. E esse profissional, ele precisa, para poder continuar os seus trabalhos, do azimute do alinhamento BC. E para isso ele decidiu zerar o sistema angular do instrumento na cruz de uma torre de igreja. E adotar essa direção como norte arbitrário. Ao fazer a leitura do ângulo lido avante, em C, ele tem como resultado, no display do instrumento, o azimute arbitrário do alinhamento BC. Na figura da direita, nós temos uma representação em planta, e na figura da esquerda, o que acontece na prática. E aqui na direita a prática está representada em campo. Então aqui nós temos o alinhamento BC, aqui destacado em preto nós temos a direção da cruz da igreja, o norte arbitrário, e nós podemos ver que nada coincide, não tem nada a ver com a direção do norte magnético e do norte verdadeiro, muito menos com o de quadrícula. E uma vez que foi definido a cruz da igreja como direção do norte arbitrário, o arco de ângulo que tem origem nesse norte arbitrário até o alinhamento considerado de B até C passa a ser o azimute arbitrário do alinhamento BC. O norte arbitrário em B é exatamente paralelo à direção do norte arbitrário em C. É isso que observa o nosso texto aqui. A direção definida como norte arbitrário passa a ser paralela em qualquer local dentro do sistema. E sobre o ponto C, isso não é diferença. É paralelo, o norte arbitrário em C é paralelo ao norte arbitrário em B. Fazendo uma retrospectiva no estudo do capítulo 5, medição angular horizontal, vimos que já estudamos até o presente momento 5 tipos diferentes de ângulos: o ângulo lido, o ângulo irradiado, o ângulo de deflexão e o ângulo interno e externo, bem como também a relação que existe entre eles. O azimute agora passa a ser o nosso 6º ângulo a ser estudado. O azimute, ou ângulo horizontal, tem importância fundamental no desenvolvimento dos trabalhos relativos às ciências geodésicas, tanto na representação cartográfica pela orientação, bem como nas medições dos levantamentos na transformação de sistemas de coordenadas polares para o sistema de coordenadas retangulares e vice-versa. E ainda, em ciências geodésicas, no que diz respeito ao assunto medição, o que se deseja como resultado imediato, fruto das medições de campo nos levantamentos, é a lista de coordenadas plano-retangulares x e y do plano cartesiano, de todos os pontos medidos. Então, sempre quando eu vou fazer um levantamento através de medições, eu preciso, para a continuidade dos trabalhos, as coordenadas x, y de cada ponto levantado.
E assim podemos dizer também que atualmente são duas as tecnologias de ponta que se destacam como estado da arte a nível mundial em se tratando de medições para fins de agrimensura. São elas o GNSS e a estação total. Estas duas tecnologias representam métodos distintos e que devem ser trabalhados integradamente. São estes métodos, respectivamente, o método GNSS e o método polar. Nenhum desses dois métodos, trabalhados isoladamente, resolvem todos os problemas de agrimensura. Estes dois métodos se complementam. No caso do método GNSS, este já traz de pronto como resultado final das medições de campo, dos levantamentos, a lista de coordenadas plano-retangulares x e y tão desejadas no final dos trabalhos, de todos os pontos medidos. Já o método polar é realizado com a utilização da estação total. A estação total, como já vimos anteriormente nos nossos estudos, é um instrumento composto de dois instrumentos. Um teodolito, que mede ângulos, e um distanciômetro, que mede distâncias, construídos num bloco só e integrados eletronicamente, e que mede originalmente direção angular e distância, diferente do método GNSS. E o que se quer como resultado final de um levantamento executado com estação total também é a lista de coordenadas plano-retangulares x e y de todos os pontos medidos. Isso implica em transformar as coordenadas polares originalmente medidas em campo com a estação total, direção angular e distância, em coordenadas plano-retangulares x e y por cálculo, que pode ser através de uma simples calculadora de bolso, científica de bolso, ou mesmo utilizando o software embarcado na estação total. Agora, muito importante, quando está se falando em direção angular e distância, neste caso e com medições com estação total, deve-se entender azimuth e distância. Aí está a importância do estudo de um tipo de ângulo denominado de azimuth. Isso significa dizer que aqui direção angular e azimuth deve ter o mesmo entendimento. Se eu não entender azimuth, sendo ele uma das variáveis na aplicação do método polar, eu não consigo utilizar a estação total nos trabalhos de agrimensura. E muito menos consigo integrar o método polar com o método GNSS. Impossível. Saber azimuth é condição para o exercício da nossa profissão. Faz pouco aprendemos sobre ângulo lido na ré, ângulo lido na avante, e que se subtrairmos o ângulo lido na avante do ângulo lido na ré, teremos como resultado o ângulo irradiado. E vimos também que neste caso particular pouco importa onde se encontra o zero do sistema angular. Ângulo lido na avante menos o ângulo lido na ré igual ao ângulo irradiado. Simples assim. No caso do azimuth, o raciocínio é o mesmo. Azimuth é um ângulo. A única diferença do caso anterior, de ângulos lidos, é que no caso dos azimuths o ângulo zero do sistema angular assume obrigatoriamente a direção norte. E neste caso, quando for visada a baliza de ré, anota-se o ângulo lido na ré, que é igual ao azimuth da ré, pelo fato do sistema angular estar zerado no norte. Quando for visada a baliza da avante, anota-se o ângulo lido na avante, que é também igual ao azimuth da avante, pelo mesmo motivo do sistema angular estar zerado no norte.
Então, nesse caso, o azimuth davante também é o ângulo lido navante. E na sequência pode-se entender também que o azimuth davante menos o azimuth da ré também resulta no ângulo irradiado. A mesma lógica funciona também para o caso no qual eu tiver somente o azimuth da ré e o ângulo irradiado, e necessitar do azimuth davante. Assim, azimuth da ré mais o ângulo irradiado igual ao azimuth davante. Neste caso, o azimuth davante obtido por cálculo.